Buenas, estamos começando mais um podcast Estação 29, desta vez uma série especial com os pré-candidatos a prefeito de Santa Maria. 2 não estarão conosco. O candidato Paulo Burman, do PDT, por questões de agenda de última hora, acabou desconfirmando sua participação, e Tony Oliveira, do Podemos, também desconfirmou em última hora sem nos apresentar alguma justificativa, enfim, faz parte. E esse podcast tem o patrocínio do Sindicato dos Municipais de Santa Maria, Desine Consultoria e Assessoria, advogado Robson Zin, especialista em direito eleitoral, e dos demais patrocinadores que já patrocinam o podcast Estação 29, que estarão nas nossas matérias, enfim. A gente recebe então o deputado estadual Valdeci Oliveira, pré-candidato do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Santa Maria. Então a gente já vai começar o nosso bate-papo com o deputado Valdeci, pré-candidato do PT, né? Eu perguntaria, né? O PT historicamente concorreu em Santa Maria, né, com alianças mais à esquerda, né, Frente Popular, enfim, e agora tem uma aliança com o União Brasil, que é um partido de direita, enfim. E a curiosidade, como é que fica a definição dessa coligação? Centro-esquerda, ela não seria, né? Como é que se denomina isso, Valdeci? Primeiro, a saudação Zé Mauro, saudação ao Rodrigo, a todos. Para mim é uma alegria estar aqui no Paralelo 29, no Estação Paralelo 29, nesse início, né, de discussão sobre a questão eleitoral de Santa Maria. Não, primeiro, Zé Mauro, eu acho que a vida ensina que a gente tem que avançar, né? Eu acho que o que está acontecendo no Brasil hoje, inclusive com o presidente Lula, ele nos dá, na verdade, muitas dicas da importância que no processo eleitoral tu precisa sair muitas vezes do teu campo apenas para ampliar a possibilidade de implementar um projeto. No caso de Santa Maria, pego especialmente o Dr. Farré, ele é primeiro uma pessoa extremamente querida pela cidade, tem uma história em Santa Maria. Eu tive a oportunidade de ser vereador de oposição e ele como prefeito, sempre respeitei muito o Dr. Farré. Aliás, a minha vida sempre foi fazer política no ponto de vista das ideias, nunca ataquei ninguém, nunca ataco a imagem de ninguém. Eu acho que a disputa tem que ser política, ideológica, de propostas. E nesse caso, especificamente, o Dr. Farré lá em 2018 já fez campanha por Fernando Haddad, né, presidente da República do PT. Em 2022, o Dr. Farré fez campanha por Lula, por Edgar, por Olívio, para mim, por Pimenta. Então, quer dizer, primeiro a gente tem uma relação, né, muito próxima, né, nessa questão de que as pessoas podem mudar. Em relação à União Brasil, quer dizer, hoje, a nível nacional, o Lula fez essa aliança, tem 3 ministérios do União Brasil no governo do presidente Lula, e em nenhum momento a gente acha que isso traz dificuldade para que o Lula possa implementar seu programa, inclusive de um viés de centro-esquerda. Então, nós teremos aqui na cidade um diálogo permanente. Acho que a União Brasil é um partido novo, ele surgiu de vários outros partidos. Se nós pegar aqui em Santa Maria, uma parcela bastante significativa dele, inclusive, são origem do PDT e de outros setores centro-esquerda, historicamente. Então, para mim, não tem nenhuma dificuldade. Eu acho que a coligação, dá para definir como é que... É uma coligação que trabalha por Santa Maria. Este é o mais importante. Nós temos uma coligação que vai trabalhar muito para implementar uma política que possa mudar e ampliar ainda mais aquilo que vem acontecendo em Santa Maria, né? Eu já fui prefeito, sei da importância que tem. Eu também já perdi uma eleição em 2016 por apenas 226 votos. Então, ter hoje, alargar, digamos assim, uma política de aliança para a implementação de um programa, de um projeto, acho que ele é muito importante. O projeto, o programa não é meu, não é eu pessoalmente, ele é maior do que eu. Então, como ele é maior do que eu, maior do que o PT, ele precisa ter essa capacidade. Hoje, tranquilamente, eu transito em todos os setores e o União Brasil faz parte dessa ideia de política de alianças ampliada que o próprio Lula tem nos ensinado. Eu quero fazer uma pergunta. O Farré, no passado, ele foi, inclusive, caricaturado em algumas campanhas pelo próprio PT, né? E essa questão está superada? Como é que ele trata isso aí hoje, assim, né? Não, está há muito tempo superada. É possível de explicar para a população? Sem problema nenhum. O Farré hoje é uma pessoa que tem uma relação com a sociedade, com as pessoas, uma pessoa carismática,
democrática, uma pessoa humilde, uma pessoa que não tem o que falar contra o Farré. E quando tu fala que ele foi capturado, não foi pelo PT, por algumas pessoas do PT. As pessoas também mudam. Eu acho que a gente amadurece. Hoje eu estou muito mais maduro, mais experiente. Acho que as experiências que eu tive por a vida toda me ajudou a pensar assim. A presidência da Assembleia me deu um olhar muito além daquilo que a gente teve até hoje. Então, esse amadurecimento me dá tranquilidade de transitar em qualquer lugar com o Dr. Farré e defender em qualquer lugar do Dr. Farré. E os setores internos do PT, mais voltados à esquerda, têm uma aceitação ou superaram isso também? Digo isso com toda tranquilidade, que para minha surpresa, inclusive, tá? Eu tinha um pouco dessa dúvida e para minha surpresa houve um entendimento absolutamente tranquilo, não há nenhum tensionamento, é consensual em todas as correntes internas do PT de que esta chapa montada, discutida, construída, ela é a melhor chapa que tem para voltar a governar Santa Maria. E o PT, o PCdoB, o PV, a União Brasil compreendem isso de uma forma muito tranquila. Eu tenho tranquilidade, não há nenhum preconceito, porque a gente tem que também evitar preconceitos. Eu acho que a gente superou os preconceitos sobre isso, inclusive. E Valdeci, a primeira eleição sua, concorreu a Santa Maria prefeito, tinha o slogan Chega dos Mesmos. Foi lá em 2000, eleição em 2000. Dr. Farré era candidato naquela época também, participou daquele processo eleitoral. Como o senhor explica hoje, você explica isso para a população? Vocês são figuras que já estão um bom tempo na política santamarense e hoje alguns alegam o Chega dos Mesmos. Como que o Valdeci e Farré colocam isso para a sociedade? Tem que avaliar o que esses mesmos fizeram, né? Eu digo que quem fez, fará e continuar fazendo. Eu tenho muito orgulho dos 8 anos que eu fui prefeito. Tenho muito orgulho da minha história. Esse era o slogan do Farré, né? Mas eu tenho muito orgulho então, da nossa caminhada, dos legados que nós construímos ao longo da minha vida. Da mesma forma, eu percebo todos os dias nos bairros, nas vilas, o orgulho que a população tem de abraçar o Farré, de reconhecer a gratidão que eles têm pelo Dr. Farré. Uma coisa é tu ter um processo paralisado, que não avança. Outra coisa é tu ter a experiência, a maturidade, a capacidade de perceber que o mundo vai mudando e tu vai mudando junto. Eu tenho muita tranquilidade. Eu acho que hoje nós temos muito vinculado a todas as novas tecnologias, o processo da inovação, né? Aproveitar o diálogo com todos os setores. Hoje eu tenho uma coisa que mudou muito. Por questões muitas vezes de preconceito, a gente tinha muita dificuldade de discutir com o empresário, com outro setor. Hoje eu me relaciono com todo mundo, discuto com todo mundo, tenho as minhas convicções, mas para mim o principal objetivo da pré-candidatura ou da candidatura junto com o Farré é nós implementar um projeto absolutamente linkado com o governo federal, aproveitar o momento que o presidente Lula está em Brasília, o Pimenta ser um dos melhores ministros, o principal ministro do presidente Lula, e trazer essa experiência, um momento para Santa Maria, para nós criar a oportunidade de emprego, de geração de renda, de trazer obras. Aliás, dezenas e dezenas de obras nós fizemos em Santa Maria a partir da relação com o presidente Lula. Então, essa questão, para mim, eu estou mais experiente e mais maduro. Não adianta... E para mim, quando tu ataca de uma forma pejorativa, é preconceito. Eu não tenho preconceito. Eu ia fazer uma pergunta, vou fazer, mas eu acho que ela já foi mais ou menos definida. Mas, de qualquer forma, assim, em um minuto, quem é o Valdeci Oliveira? Cara, eu sou um sonhador, sou um cara que trabalho muito, sou um cara que cumpro muito horário, sou um cara que tenho muita vontade de continuar ajudando as pessoas, e é por esta razão, por não pensar em mim, que eu sou candidato a prefeito, senão eu continuaria como deputado estadual. Eu tenho certeza, Zé Mauro, que eu sou o mesmo Valdeci lá dos fundos de São José da Porteirinha, com muito mais responsabilidade, mas com a determinação de que é possível implementar política pública de qualidade para quem mais precisa. Eu sou um cara esperançoso e otimista. Perfeito. Uma pergunta importante. Sendo eleito prefeito, vai até o final do mandato? Vou até o final do mandato, porque esse é meu compromisso. Uhum. E o papel do vice, do Farré na administração? Vai ser um papel destacado da mesma forma que teve o companheiro Paulo Pimenta quando foi meu vice, da mesma forma que teve o companheiro Werner Hempel quando foi meu vice. Eu nunca tive problema. Secretários. Foram né? secretários. Eu nunca tive problema com vice, pelo contrário. Já existe uma secretaria para o Farré? Não, inclusive o Werner foi 6 meses, foi prefeito, porque eu saí para coordenar a campanha do Lula e ficou aqui. Não discutimos nenhum tipo de secretaria, nenhum tipo de espaço. Porque ele é da saúde, né? Não, mas antes da eleição a gente não discute essas coisas. Se nós ganhar a eleição, aí começaremos a discutir. Perfeito. Valdeci, quais seriam as 3 obras de maior impacto
que já realizou nas suas gestões que é importante trazer aqui para o público? Nas duas. Olha, né? Rodrigo Mauro, eu ficaria os 40 minutos aqui falando das obras que eu fiz. Né? É muito. Até olhei o tempo. Não, mas eu acho que assim, primeiro, não foi uma obra física, mas uma obra extraordinária, porque é uma obra política no início do governo, foi a municipalização e a reabertura da Casa de Saúde. Isso foi fundamental naquele momento para a saúde, que até hoje é uma grande retaguarda. Segundo, o PA, né? O PA era um cubículo ali na Avenida Medianeira. PA da Medianeira, né? Do nós patronato transformamos chama, hoje o PA do patronato, naquela oportunidade, era o mais moderno do estado do Rio Grande do Sul, isso foi fundamental. Terceiro, a escola Adelmo Simagenro, na Nova Santa Marta, foi uma marca, porque era uma comunidade tratada de uma forma preconceituosa, lá é o sem teto, nós conseguimos uma escola moderna. Mas eu quero quebrar o protocolo para dizer o seguinte, tem mais 3, 4 obras fundamentais. O lixão da Caturrita, nós transformamos o lixão numa coisa decente, Santa Maria não tem mais o problema que tinha do lixão. A questão do corredor de ônibus da acampamento, quer dizer, foi fundamental. O Cine Independência, que foi a questão dos catadores, assim como várias outras questões fundamentais. Teve a Rua 7, que é um gargalo, um problema, né? Mas para mim, eu digo sempre o seguinte... Eu não sei se tem solução, mas não foi eu que fiz. Eu fiz a maior obra daquela região. Aquela região se transformou. Hoje Santa Maria porque cobram que antes e depois. A Rua 7 foi um acordo feito não foi na acordo. época, um contrato ali, enfim, que acabou poderia no fechamento. muito bem, quando a obra saiu no final, ter resolvido isso. Não foi resolvido. Nós tivemos em Brasília, inclusive, junto com todas as autoridades. Lá saiu definido que o governo da época encaminhasse o documento tranquilo, que seria resolvido. Não foi encaminhado. Ali, na verdade, é um pequeno detalhe para fazer disputa política, né? Mas eu não me arrependo de ter feito tudo o que eu fiz para transformar aquela região, que é hoje totalmente diferente. A 7 é um pequeno detalhe no meio de uma grande obra que Santa Maria reconhece. A questão do CDM, né? Foi polêmica, né? Porque houve a parceria com a Cassisme ali e a obra até hoje não foi terminada. Eu pergunto, faria de novo esse acordo, ou enfim, e se pretende concluir a obra do Centro de Eventos? Eu comecei o Centro de Eventos e vou concluir o Centro de Eventos, vou inaugurar o Centro de Eventos e será um grande centro de evento para a cidade. Se tivesse que fazer, eu faria de novo, porque ele era benefício para a cidade. Agora, tem que concluir. É absolutamente incompreensível de que uma cidade também, Santa Maria, a importância que ela tem, falta espaço na cidade, que não se concluiu o Centro de Eventos em 16 anos. Perfeito. Valdeci, num eventual segundo turno, qual partidos você não procuraria para compor o apoio? Ou pré-candidatos também. Ou pré-candidatos. Né? Primeiro, logicamente, que a gente respeita todos os pré-candidatos e todos os candidatos. Nós vamos lutar muito para ganhar essa eleição no primeiro turno. Agora, logicamente que a eleição de segundo turno é porque pode ter segundo turno. E não haverá nenhuma dificuldade de nós conversar com os partidos que têm compromisso real com Santa Maria e com os partidos que têm disposição de fazer um diálogo direto com o governo federal. Não tem como governar Santa Maria totalmente fora desse vínculo com o governo federal. Então, todos aqueles que estiverem concorrendo, estiverem dispostos a implementar em Santa Maria uma política de parceria com o governo federal, serão procurados por nós. Perfeito. Mas teria algum partido que não procuraria? Vai depender muito do processo eleitoral. Por exemplo, algum partido que hoje esteja mais vinculado ao bolsonarismo. Eu acho que o bolsonarismo é uma questão que tem muita gente que votou no Bolsonaro e não é bolsonarista. Agora, aqueles que são bolsonaristas raiz jamais fariam qualquer aliança comigo. Então, essa questão a gente tem que discutir na hora certa. Perfeito. Vamos agora passar para umas pragmáticas. Não tem problema. Transporte coletivo. Nós vamos sortear daqui a pouquinho do público. Transporte coletivo é a favor do subsídio? Eu acho que o transporte coletivo fazer um grande debate, viu? Eu sou adepto de uma política que hoje começa a discutir no país inteiro, que é a questão da tarifa zero. Eu acho que essa é uma grande definição. Agora, não dá para nós definir tarifa zero só o município encampando. Tem que ser uma política do governo federal. E vou dizer, é fundamental que a gente discuta o transporte coletivo, que está, logicamente, em situações de muita dificuldade. Agora, antes de qualquer questão, eu acho que a gente tem que resolver a questão da licitação. Mas daria o subsídio? Eu tenho dúvida
dúvida sobre isso ainda. Eu acho que a gente precisa discutir isso com a sociedade, não apenas o prefeito, simplesmente. Eu acho que tem que discutir com a sociedade e melhorar muito o transporte coletivo e fazer uma grande licitação que pressupõe uma melhora no transporte coletivo. Valdeci, sobre a questão do funcionalismo público, né? Santa Maria tem um número grande de servidores municipais. Qual a sua proposta de plano de carreira para os servidores? Primeiro dizer que se hoje nós temos em Santa Maria o magistério público que tem muitos locais do estado inteiro que tem ciúme de Santa Maria, o melhor plano de carreira do magistério do estado do Rio Grande do Sul é no município de Santa Maria, construído por nós em discussão muito aberta, tranquila, frente a frente. Uma grande parte dos servidores em geral, os melhores planos de carreira que foram construídos foi também com eles. Vão continuar discutindo, respeitando, valorizando, humanizando as relações em uma mesa permanente de negociação para ver como é possível avançar. Eu não sei qual é a situação econômica que eu vou pegar da cidade, mas vou discutir amplamente, valorizar os servidores, porque o serviço público é para servir o público. Eles reclamam de uma defasagem já histórica, algo de 36%, 40%, eu não sei, não estou bem lembrado. Esses dados, é possível recuperar esses... Eu peguei uma prefeitura em 2001, né, onde o funcionário sequer tinha recebido outubro, novembro, dezembro, o 13º. 4 folhas atrasadas, uma desgraça total, o pessoal completamente desestimulado, e lá nós conseguimos colocar em dia e fazer com eles um grande processo de negociação. Muitos avanços foram feitos, então eu tenho uma experiência, eles sabem do compromisso que eu tenho e não vai ser diferente. O que nós fizemos no passado, continuaremos fazendo no presente. Deixa eu fazer uma pergunta da máquina pública, né? Pretende reduzir o número de secretarias, aumentar. No primeiro governo houve uma promessa de diminuir os CCs, né? Depois acabou sendo revisada. Eu tenho sempre o cuidado para não antecipar as coisas. Eu até agora, a semana eu pedi para o pessoal fazer um levantamento como é que é a situação da prefeitura. Eu não sei nem quanta secretaria tem, né? Eu não tenho. Eu estou falando sinceramente, eu não sei como é que é, não sei quanto CC tem. Agora, eu acho que tem que avaliar, porque não é reduzindo ou aumentando que vai resolver. Se for necessário aumentar para melhorar a qualidade do serviço e prestar um serviço de qualidade à população, não há nenhum problema de discutir isso. Se tiver que diminuir porque tem excesso, também vamos discutir. Por exemplo, eu acho que alguma coisa que não tem como nós continuar é pagando a quantidade absurda de aluguel que a prefeitura paga hoje, mais de 8 milhões de reais de aluguel em Santa Maria. Isso é descabido, isso a gente tem que rever. E revisão de contratos, por exemplo, tipo do lixo e outros, não tem contratos caros aí? Acho que tudo é possível reavaliar. A revisão do contrato, reaver essa questão da Corsan, que o Santa Maria perdeu muito com esse contrato que foi feito com a Corsan. Agora, tudo isso vai acontecer depois de nós ganhar a eleição. Antes a gente tem que fazer uma boa participação com a sociedade. Pretende criar alguma empresa pública ou alguma autarquia? Não tem essa ideia. O que eu quero reforçar e muito é a Secretaria de Captação de Recursos, porque foi a que ponteou no meu governo a busca de recursos, de projetos. Eu quero reafirmar e fortalecer a captação de recursos e os projetos para que a gente possa buscar muito dinheiro para Santa Maria. Vamos sortear a pergunta do público. Isso. Essa é uma pergunta que a gente vai sortear. Agora é o momento do nosso podcast, Valdeci. Que a gente sorteia uma pergunta, faz a leitura e responde. Vou pegar uma pergunta boa aqui. E é grande. Vamos ver o que eu que leio ainda. O que a candidatura acha da censura de livros nas escolas? Opa! Primeiro, eu acho o seguinte, primeiro que toda vez que tu pensar em qualquer situação, na verdade, de educação, tu tem que estimular a leitura, estimular que as pessoas possam ter acesso à leitura. Eu sempre digo, em vez de armas, compre livros, entendeu? Agora, logicamente que os livros têm que ser dentro de uma visão pedagógica, dentro da compreensão que os educadores, os especialistas que indicam. Eu não sou da área, entendeu? Então, qualquer livro, qualquer discussão que vier para as escolas desse país, do estado, do município, ele tem que vir assinado por aqueles que de fato conhecem a realidade. Eu estimulo de que quanto mais bibliotecas, mais livros tiver, melhor é. Aliás, eu, desde deputado federal, sempre mantive uma biblioteca pública aberta. Agora eu estou abrindo outra biblioteca pública para as pessoas terem acesso à leitura. Isso é fundamental. Então, leitura, quanto mais se lê, logicamente que nós vamos construir cidadãos melhores. Agora, não pode ser qualquer livro. Essa pergunta é feita porque eu não tenho conhecimento que isso tenha ocorrido em Santa Maria, mas no país inteiro, enfim, está ocorrendo isso aí. Uma pergunta importante aqui: Santa Maria já registra 46 homicídios esse ano, a maior marca dos últimos 5 anos. 47 já. 47. Bom, uma ontem.
Perfeito. Então, esse levantamento era até dia 12 até dia 12. de julho agora. Exato. Então, o que acontece? A gente quer saber o que é possível de parte do prefeito, da Prefeitura de Santa Maria, para ajudar a reduzir esses índices. Primeiro, Zé Mauro, quando a gente fala em segurança pública, não pode ser apenas um tema estanque, tá? Segurança pública se trata de iluminação pública, de cultura, de esporte, de lazer, de educação, quer dizer, de geração de emprego. Então, tu tem que modificar essa realidade, tem que trabalhar muito isso, a prevenção. E uma das questões fundamentais que nós vamos trabalhar em Santa Maria é a escola de turno integral. Nós vamos implementar a política que o governo Lula já está implementando, de ter várias escolas de turno integral. Isto garante o dia inteiro a criança, o adolescente dentro da escola. Isso vai tirando também essa minada da rua. Não adianta nós querer ter... Não vai ter um brigadiano em cada esquina. A prefeitura tem que ser parceira de todos os órgãos de segurança pública e nós vamos discutir, junto com a sociedade, a possibilidade de nós ter, como eu já tinha no meu governo, uma Secretaria de Segurança Pública para ampliar esse setor e principalmente melhorar e qualificar a questão da Guarda Municipal e com o resto da segurança pública, dando mais ênfase e melhorando o sistema da Guarda Armada. Eu acho que a guarda municipal ela tem que ser guarda para o patrimônio, tá? Ela tem que ser especializar na questão do patrimônio. Me parece que essa questão da guarda armada ou não é uma discussão que a gente precisa estabelecer um pouco mais. Eu não tenho certeza disso. Mas, Valdeci, para implantar o turno integral, precisa se fazer alguns ajustes no orçamento do município. Provavelmente com contratação de professores, de outras pessoas que precisam alimentar a estrutura administrativa para que essa escola funcione. Como vai fazer isso? O programa de turno integral do governo federal, ele repassa um recurso bastante razoável para os municípios. Praticamente se paga. Nós temos que adequar, logicamente, as nossas instituições, melhorar, logicamente, os equipamentos que nós temos hoje. Mas eu faço parte, né, de uma linha de governo que a gente construiu 3 grandes escolas na minha administração e nós ampliamos 87 novas salas de aulas e fomos o primeiro prefeito a implementar os primeiros laboratórios de informática em Santa Maria. Então, nós temos muita tranquilidade de fazer isso e qualificamos e criamos o plano de carreira que hoje é exemplo em Santa Maria. Então, educação é prioridade, não só no discurso, na prática. A gente já fez e vai continuar fazendo. Deixa eu perguntar uma coisa. Qual o orçamento de Santa Maria hoje e o que fazer para... Se esse orçamento é suficiente e se não é suficiente para aumentá-lo? Ele não é suficiente. Agora eu pego o exemplo. Em 2001, quando eu assumi, o orçamento da cidade era 87 milhões de reais, 4 folha atrasada e 43 milhões de dívida. Hoje, pelos números que nós temos, que a Câmara aprovou, a projeção é de um orçamento em casa de 1 bi e 400 milhões de reais. Ele é insuficiente, mas por isso que nós temos que... Mesmo tendo aumentado. Mas é por isso que tem que ter uma relação direta com o governo federal e eu serei incansável de montar todos os projetos possíveis. Nós vamos trazer novos PAC para Santa Maria, Minha Casa Minha Vida para Santa Maria, gerar emprego, gerar renda, crescer a economia, é a única alternativa de melhorar também a sua receita. Agora, por isso que eu digo, nós temos relação direta e se não tiver do governo federal, nós não vamos conseguir implementar. Deixa eu perguntar uma coisa aí, só para não perder. Não está demorando muito o retorno do governo federal em relação a obras, tipo Minha Casa Minha Vida, que já tinha sido o projeto já está há um tempo aí, e agora com as enchentes também há uma demora. Assim, isso não pode, inclusive, prejudicar. Eu acho que não há demora, Mauro. Eu acho que aí tem que avaliar bem, viu? O governo, a Minha Casa Minha Vida tinha acabado com os governos anteriores. Ela voltou agora com o nosso governo. Só em Santa Maria já tem 640 casas dedicadas para cá. Não estão prontas, né? Mas quem tem que fazer a licitação é a prefeitura. Mas né? No início já veio essa autorização Está empenhado. Já está empenhado o recurso. Não, está empenhado 10 milhões de reais para as pontes que caíram. Até agora não foi feita a licitação. Foi empenhado agora 6 milhões e 870 mil reais para reconstrução do Peral, não foi feita a licitação. Foi empenhado recurso para 340 casas, Minha Casa Minha Vida, não foi feita até agora a licitação. A prefeitura, então, e não essa semana fazendo passada, isso. A partir do ministro Pimenta, ampliou para mais 300 casas. Ou seja, eu não sei onde está, mas a informação que eu tenho é que a licitação não foi feita. E nós agilizávamos nessa época, nós tínhamos 2 comissões da licitação para não perder projeto. Então eu não vou entrar no mérito. Agora, dinheiro está vindo, está empenhado. Agora, não vem dinheiro se não tiver programas e licitação feita. Mas, Valdeci, isso é uma reclamação de maioria dos prefeitos do estado. E teve uma força-tarefa que veio ao Rio Grande do Sul
com o ministro, o presidente da República, os outros poderes constituídos, e a reclamação dos prefeitos, inclusive de Santa Maria, é que esse recurso não chega aqui. Olha, eu vou dizer para ti... O que está faltando? É quadro técnico para fazer esses projetos, né? Porque o cidadão, você já foi prefeito, é deputado, ele não quer saber dessa burocracia, ele quer saber que resolve o problema mas dele. É o seguinte, ó, o dinheiro não vem assim de caminhão e larga na esquina da rua. Ou seja, sim, a gente sabe o governo disso. federal já colocou isso em Rio Grande do Sul, 93 bilhões de reais. Já veio para o Rio Grande do Sul. 93 bilhões de reais já foi garantido. O problema é o seguinte... Os governos estadual e os governos municipal têm que fazer licitação. Eu vi ontem, por exemplo, a questão do auxílio reconstrução de 5.100, que terminou dia 12 o prazo. O governo mudou para até 26, porque 125 prefeituras do Rio Grande do Sul não escreveram nenhuma pessoa. Então, aí tem algum problema. É gente que não quer... É um boicote? Não sei, entendeu? Agora, aqui em Santa Maria, por exemplo, o Pronamp, que é um projeto extraordinário, 724 empresas de Santa Maria já receberam o Pronamp. Só nessa agora. Esse Pronamp é até 100 mil reais. Quando tu faz o contrato, tu fica devendo só 60, o governo paga 40 mil reais. Mas é importante dizer, ó, com 2 anos de carência, 3 anos para pagar com juros zero, nunca foi feito na história. Perfeito. Esse é o governo Lula. Por isso que a gente vai buscar dinheiro junto com eles. Eu tenho que fazer umas perguntas rápidas aqui, porque eu acho que são importantes, né? Então. Uma questão é o IPASP, Instituto de Previdência dos Servidores, com um déficit aí de 4 bilhões. Vai ter alguma reforma da Previdência? Como é que se resolve essa situação? A informação que é um pouco menos, mas não vou entrar no detalhe. A informação que são 3 bilhões, mas mesmo assim é horrível, é terrível, entendeu? Nós vamos ter que achar alternativa, tem que discutir esse tema. Eu já conversei com vários segmentos do setor do funcionalismo, inclusive, e estou constituindo, inclusive antes agora, já uma comissão para tratar desse assunto, discutir com o servidor, ver o que está acontecendo e por que isso aconteceu. Eu, por exemplo, acho que um primeiro ponto que a gente tem que tomar dentro desse quadro é que eleito criar imediatamente um novo fundo para todos aqueles que entram a partir de agora para ir desafogando o fundo antigo. Assim foi feito o Estado do Rio Grande do Sul, nós pretendemos discutir isso com muita tranquilidade, transparência, com os servidores dentro daquilo que é possível. O que não dá é uma grande parte do orçamento ser comido pela dívida do IPASP, isso tem que ser resolvido. Isso já consta, inclusive, no seu plano de governo, que foi apresentado já antecipadamente, né? Tá, consta do plano de governo e vai constar os detalhes, como é que a gente pensa em fazer. Deixa eu perguntar assim, as enchentes agora escancararam a questão das áreas de risco, inclusive com mortes em Santa Maria. Eu quero saber, na época que foi prefeito ali, nas duas gestões, ou na última, quantas áreas de risco existiam, se houve um aumento em relação agora... Nós fizemos com o dinheiro do PAC. E que solução teremos para isso? Em 2006, a gente fez com o programa do PAC um grande plano, né, sobre essa questão das encostas de riscos. Sim. Ele foi sinalizado, não é verdade, 23 áreas de risco naquela época, sinalizou como poderia ter sido resolvido. Lógico que logo em seguida terminou o governo. De lá para cá nunca ninguém fez nada. Primeira coisa, nós vamos implementar os 33 milhões de reais já disponibilizados para Santa Maria, para a questão da área de risco, seja da Canário, da Churupa, de outras regiões. Mas nós temos um problema sério em algumas plano regiões. De governo foi levantado já o número de áreas de risco? Não temos ainda. Eu tenho a partir do que está sendo discutido pelo atual governo. Uhum. Agora, eu acho que a área de risco... Em torno de quantos? Eu não tenho certeza. O governo está levantando, se não me engano, 12, mas 16 áreas. Mas não tem mais como nós deixar o povo na área de risco, José Mauro. Sim. Nós temos que trabalhar uma política de realocação. O governo federal está oferecendo casas para comprar casa em Santa Maria, inclusive. Todas as casas até 200 mil reais o governo vai estar comprando para repassar para quem precisa. Nós temos que trabalhar isso com muita tranquilidade. Agora, não é no achismo, tem que ser com técnico qualificado, parcerias extraordinárias com as nossas universidades. Para mim isso é fundamental e fortalecer a área da defesa civil, contratando técnico especializado para manter isso permanentemente de vigília. O mais importante é a vida e a vida não pode ser, no meu ponto de vista, não negligenciada. Isso é fundamental. Valdeci, nós, durante as enchentes, realizamos uma cobertura, né, das enchentes aqui em Santa Maria. Acompanhei bastante, inclusive. Uma das principais reclamações, principalmente do pessoal lá da Canário, né, Zé Mauro? Era justamente que queriam tirar eles e colocar numa região que eles discordavam.
como também realizar esse diálogo com essas regiões para que, né, elas possam ser sensibilizadas que ali não é o melhor local. Gente, qualquer lugar, tu lida com pessoas, tá? E pessoas têm vários pontos diferentes. A primeira coisa que tem que fazer é sentar democraticamente, dialogar, construir alternativa. E esse é o compromisso que eu assumi, inclusive, com os moradores, lideranças lá da Vila Canários. Se caso nós ganhar a eleição, nós vamos sentar e vamos achar alternativa coletiva. Eu não posso pegar as pessoas que têm vizinhança, que têm uma relação e jogar um para cada canto. Se tiver que tirar todo mundo de lá e se isso for a alternativa, temos que construir um loteamento novo na cidade com todo mundo, com infraestrutura, para que a gente possa manter essa ideia de vizinhança, que isso é muito importante. Então, dialogando, conversando e consertando com eles. Não vai ser autoritário mandando a polícia tirar o povo que vai ser resolvido as coisas. Perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa. Pauta da saúde. Da saúde. Isso. Eu quero já também perguntar. Tá. Contigo, Zé Mauro. Tem a questão do hospital regional, né? Tem batido bastante com o deputado, né? Mas assim, ó, eu quero saber, real pro eleitor, assim, porque há aquela polêmica do Valdeci ter sido contra a criação do regional, né? Para esclarecer bem essa questão. Né, lá que a defesa do governo era que se priorizasse a reabertura da Casa de Saúde e não o regional, porque isso é cobrado, né, pela oposição, e vai surgir na campanha, né? Eu quero saber isso e quero saber o que será possível para melhorar essa questão do hospital regional, tornar ele viável. Não, primeiro, muito tranquilo, viu? Se tem alguém que lutou pelo hospital regional na cidade, eu tenho certeza que foi eu que mudei 2 vezes o plano diretor para poder garantir a localização do hospital regional. Mas houve no início porque nós defendíamos no início que não tinha local, de que o dinheiro que ia ser colocado poderia ser colocado na Casa de Saúde e transformar a Casa de Saúde num grande hospital regional. E se isso tivesse feito, nós estávamos a pleno, certamente, porque não precisava ter feito obra, gastado milhões, mas eu sou totalmente favorável de que nós temos que fazer o hospital regional cumprir o seu papel. Hoje é um hospital que tem foi constituído para 277 leitos, apenas 60 e poucos leitos funciona. Nós temos que fazer esse hospital funcionar pleno, ser a grande referência de alta complexidade, 100% SUS, e eu vou lutar até as últimas consequências para isso acontecer. Segundo, nós já estamos negociando em comunicado direto com o Ministério da Saúde para ter uma segunda UPA em Santa Maria. Terceiro, nós vamos vai ser construída uma segunda UPA. Vai ter uma segunda UPA em Santa Maria. Terceiro, nós vamos implementar, assim que for eleito, 3 turnos diferentes, das 5 às 9 da noite, no postão da Kennedy, na unidade de Camobi e na região sul da cidade, porque das 5 às 9 da noite, o terceiro turno, ele diminui enormemente o número de pessoas que vão para a UPA e para o PA, porque hoje, essas regiões todas, depois das 4h30 da tarde, a única alternativa que tem é a UPA e o PA. É possível fila zero? É possível zerar a fila? Nós vamos trabalhar sem fila, não é necessário. Nós vamos uma unidade de saúde precisa atender enquanto tiver o profissional, quem chegar tem que ser atendido. É inadmissível que as pessoas tenham que ir às 4 da madrugada pegar uma ficha e ainda alguns que têm que tirar a ficha na sexta e na consulta só na outra quarta-feira. As pessoas têm que escolher o dia para adoecer. Isso é um absurdo, entendeu? E nós vamos fazer isso e vamos criar em Santa Maria um grande centro de especialidade que eu já estou negociando também com o secretário-geral do Ministério da Saúde, se caso eleito, as coisas estão bem encaminhadas. Saúde, Zé Mauro, vai ser nossa prioridade, mas não é porque eu estou dizendo. Eu fui o cara que abri a Casa de Saúde, que fiz o PA, que construí 3 grandes unidades de saúde e implementei as primeiras 16 equipes de estratégia de saúde da família Santa Maria. Nós vamos dobrar a estratégia de saúde da família, porque isso é prevenção. 32. Vai ampliar, porque 16, eu queria ter 42 na época, que a Câmara, lamentavelmente, derrubou e aprovou só 16. Valdeci, uma outra pergunta agora. Eu tenho falado muito do relacionamento com o governo federal, com os ministérios. Isso, senhor, né, você vai ter 2 anos, se for eleito prefeito, com o presidente Lula. Num eventual, uma nova gestão, seja alinhada com outra ideologia diferente do PT e da sua ideologia. Como que vai... Bolsonarista, por exemplo. Bolsonarista lá. Como que vai ser esse relacionamento para o município de Santa Maria e você enquanto prefeito? Rodrigo, deixa eu dizer o seguinte, eu nunca tive problema de relacionamento. Eu me elegi aqui, o Fernando Henrique era presidente da República, a Ieda era governadora. O Olívio depois a Ieda.
Eu sempre dialoguei com todo o setor e prova está que inclusive o PAC da Nova Santa Marta foi negociado com a Ieda, aquela governadora. Ela inclusive tinha divergência, nós fizemos todo um esforço, fomos a Brasília, ela foi junto, a Dilma ajudou muito nesse processo, então não há nenhum problema. Vamos dialogar em nome de Santa Maria. Santa Maria é a coisa mais importante que tem. Agora, eu tenho certeza que eu estarei 4 anos de prefeito e o Lula vai continuar presidente da República e vai se eleger em 2026. Valdeci, então a gente quer te fazer também uma pergunta nesta questão da educação. O que você tem de proposta para a educação na cidade de Santa Maria? Bom, eu até já respondi um pouco anteriormente. Sim. Nós vamos fazer todo o esforço para pegar o mesmo caminho que o Lula está implementando o país afora, com os municípios, que é a escola de turno integral. Nós vamos continuar qualificando, logicamente, o nosso magistério. Nós vamos readequar aqui em Santa Maria o horário das nossas EMEIs, que hoje elas funcionam até a meia-tarde, traz uma enorme dificuldade para os pais. Nós precisamos achar uma alternativa na questão dos monitores, que hoje é um grande problema, as monitorias que nós temos nas escolas. Se nós vamos criar cargo ou não, isso é uma discussão, mas eu acho que nós temos um enorme potencial, gente, que é fazer uma grande parceria com as nossas universidades, aproveitar as universidades que querem, inclusive, ajudar. Eu serei um incansável nessa negociação direta com a universidade e, logicamente, readequar as nossas escolas, que praticamente, exceto as novas que foram criadas nos novos loteamentos, todas elas continuam da mesma forma quando eu deixei há 16 anos atrás. É importante o povo saber, faz 16 anos que eu saí da prefeitura, então esse período é importante ser avaliado. Sim. Contigo, Zé Mauro. Eu quero saber ainda nessa questão envolvendo servidores aí, né? Se vai ter concurso público, né? E em que áreas? Não, pelo que eu sei, há defasagem na área da educação, há defasagem na área da saúde. Nós precisamos discutir o processo. E orçamento para isso? Não, gente, assim, ó, eu assumi uma prefeitura em 2001 que não tinha dinheiro para nada. Não tinha dinheiro para nada. Não tinha nem pagado os funcionários. Entendeu? Dívida quanto é lado, e nós resolvemos e achamos e fizemos não só plano de carreira, obra para tudo até lugar, transformou-se também num canteiro de obra. Tem que ter gestão, planejamento, organização e capacidade de ter bons projetos. Um ping-pong. Não vai faltar projetos, grandes projetos, e vou trazer muito dinheiro para Santa Maria. Aliás, eu sou um grande lutador para que nós tenhamos um aeroporto civil nessa cidade e um porto seco lá no Distrito Industrial. Um novo aeroporto e um porto seco no Distrito Industrial para gerar emprego e atrair as empresas de outro lugar para Santa Maria. Esse é o momento. Tem muitos lugares no estado que as empresas não pode mais ficar mas por que essa região, Valdeci? Já tem uma discussão da cidade, porque na região oeste, porque o aeroporto... lá passa os trilhos... Não, estou falando do Porto Seco. Lá Porto passa Seco. os trilhos, lá tem indústria industrial. E, aliás, a única avenida asfaltada no Distrito Industrial foi eu que asfaltei que eu era prefeito. E lá para cá, nenhum outro foi feito. Aliás, o Tecnoparque está lá, foi criado por nós. O passe livre volta no ônibus, no transporte coletivo, com um eventual... Essa é uma discussão que a gente tem que fazer no conjunto geral do transporte coletivo. Nós já estamos vivendo hoje uma crise. O município está repassando 23 milhões de reais, né, para subsidiar o transporte coletivo. Seria imaturo da minha parte falar qualquer proposta antes de discutir o conjunto geral do transporte coletivo. O transporte coletivo hoje tem que ser um tema real e pautado com toda a sociedade, porque ele não está dando conta nem para o setor empresarial e nem consegue dar conta da necessidade de qualidade que o usuário precisa. E Valdeci, qual vai ser o primeiro ato quando for eleito prefeito, quando assumir a prefeitura? Já tem isso em mente? Já qual vai ser a primeira medida ou primeira atitude? Não, Rodrigo, não vou ser irresponsável, eu não ganhei a eleição ainda, tem uma disputa enorme, sei que vai ser uma eleição dura, né? Tem vários adversários, aliás, são adversários e não inimigos, porque essa é a minha concepção. Então qualquer antecipação seria, no meu ponto de vista, soberba. Eu não sou soberbo, acho que a minha característica de humildade, de respeito, de diálogo, esse vai ser o processo. Deixa primeiro ganhar a eleição. Se for no primeiro turno, o dia 7 de outubro eu falo. Se for no segundo, depois do primeiro Lembramos, dia... né, Zé Mauro, da primeira eleição do Valdeci, que foi... Calçadão. Não tem em mente alguma... Eu acho que a gente precisa ter cautela. Vamos primeiro ganhar a eleição. O nosso tempo está acabando, mas eu queria uma avaliação assim da questão das praças e parques da cidade. A gente tem, se der para responder em um minutinho rápido, aí se tu a gente consegue todas as fazer uma outra pesquisas pergunta. que a gente faz na cidade, todas as pesquisas que a gente faz na cidade, o primeiro grande problema que o povo é a saúde, o segundo é a infraestrutura e o terceiro a área de lazer.
Eu acho que a gente precisa voltar a ter condições de ampliar a área de lazer. A nossa meninada não tem mais campo de futebol, uma praça decente. Mas pretende criar parques e praças? Tem que criar praças, parques, não precisa ser grande. Todos os locais onde tiver alternativa, nós temos que ter pelo menos em cada região da cidade uma alternativa de praça, né, com outras possibilidades, com pista de caminhada, com área, né, de lazer. É possível isso, tem muitas alternativas e nós vamos fazer. Eu só justifico eu ser candidato a prefeito se eu vim para cá para fazer mais e melhor do que eu fiz. E eu vou fazer muito mais, porque senão eu vou me decepcionar e eu não quero sair decepcionado desse processo. Valdeci, então a gente está chegando no nosso final. O primeiro quero falar com a audiência que nos assiste, nos escuta no Spotify, né, que possa curtir, compartilhar este espaço, esse podcast, que será transmitido a partir do dia 15 de julho. Perfeito. E, Valdeci, 30 segundos para colocar, então, né... Lembrando nossos patrocinadores, Sindicatos Municipais de Santa Maria, Zine Consultoria e Assessoria, Robson Zin, advogado especialista em Direito Eleitoral, e os demais patrocinadores. Por favor. Eu primeiro dizer que eu estou muito feliz de estar hoje como candidato a prefeito, estou muito feliz de ter o vice-prefeito, que é o Dr. Farré, estou muito feliz de ter o PCdoB, o PV, a União Brasil junto conosco. Nós vamos fazer uma bonita campanha, uma leve campanha, com muita proposta, com muito diálogo, continuar fazendo o que eu estou fazendo em todos os cantos da cidade, olhando no olho de cada cidadão e ouvindo o cidadão. Nós vamos fazer uma campanha de alto astral, com esperança, com otimismo e fazer uma grande relação com o governo federal, com o presidente Lula, com o Pimenta, para Santa Maria poder ter muito mais possibilidade. Vamos junto construir uma grande Santa Maria para o povo da nossa cidade. Muito bem, então, perfeito. Até o próximo episódio.